Hoje estamos com Joaquim Machado Gonçalves, mais conhecido no mundo do futebol por Kim Machado, tem 54 anos e é natural de Santo Tirso. Jogou futebol durante quase 20 anos, ao mais alto nível, com passagens por 11 clubes, incluindo o Tirsense e o Desportivo das Aves, e é treinador desde 2004, comandando também o Tirsense de 2006 a 2010. É com muito prazer que o Diário de Santo Tirso entrevista Kim Machado. Bom dia. Bom dia. Obrigado por aceitar esta entrevista. Bom dia e o prazer é todo meu. Começamos pela pergunta que toda a gente em Santo Tirso gostaria de fazer. Tem intenções de voltar a ser treinador do Tirsense um dia? Sim, é uma boa pergunta e naturalmente que sim, que é o clube da minha terra. Posso dizer que tive a felicidade de, enquanto jogador, subir à Primeira Liga naquela altura, salvo erro 87, 88, agora não consigo precisar, 88, 89 talvez. E depois também, como treinador, conseguimos a subida de divisão. Na altura o Tirsense também já estava há alguns anos na terceira e conseguimos subir ao Campeonato de Portugal. E naturalmente que está no meu pensamento um dia regressar ao Tirsense, ajudar, é o clube da minha terra, sempre o disse, sempre o demonstrei e vai chegar o dia para eu continuar a ajudar aquilo que já fiz e no futuro tenho certeza que também eu vou conseguir. Esteve 4 anos a treinar o Tirsense. O que mais recorda desse tempo? Eu lembro nessa altura que logo no primeiro ano nós acabamos por subir ao Campeonato de Portugal. Foi um ano fantástico. Ainda existia público nas bancadas, tivemos o estádio cheio na última jornada que deu o acesso ao Campeonato de Portugal. Recordo-me desse ano que foi fantástico e recordo-me também nos 3 anos seguintes em que de facto nós estivemos muito próximos de atingir a segunda Liga, que seria naturalmente era um feito histórico e seria muito bom para a cidade, para todas as pessoas, porque eu acho que em Santo Tirso as pessoas gostam do futebol. Se calhar nesta altura estão um bocadinho saturadas na divisão em que o Tirsense se encontra, mas eu lembro-me que foram anos muito bons e principalmente no segundo ano, em que nós estivemos mesmo muito próximos de atingir a segunda Liga. Havia ali um envolvimento muito grande de toda a gente, da cidade e as pessoas, e eu acho que foram anos bons, mas ficou naturalmente marcado pela subida de divisão e pelas pessoas também que conviveram comigo. Eu acho que nos 4 anos em geral foram todos eles positivos. Algum jogador em particular que gostasse de destacar dessa altura? O Marco Louçano, por exemplo? Sim, o Marco era o nosso grande capitão. O Marco era o líder. Além do Marco nós tínhamos o Hugo Cruz, um jogador importante também a nível de balneário. Tínhamos o Serginho, o Fonseca, que acabaram por seguir a carreira comigo para divisões superiores, segunda liga. O Fonseca acaba por atingir até um nível alto a jogar no estrangeiro. Foi uma altura que nós tínhamos bons jogadores e tínhamos referências, que eu acho que é importante em todos os clubes. Aqui o Tirsense, como nós sabemos, que é um clube histórico, e nós tínhamos esses jogadores, como o caso do Marco Louçano, o Hugo Cruz, o Serginho. Eram jogadores com raça, que queriam demonstração. Lembro-me depois também tivemos o próprio Correia, um jovem da formação. Portanto, isso eram jogadores que são importantes em todos os clubes e naquele ano eles tiveram um papel fundamental. E estava-me aqui a esquecer do Zé Manel, que toda a gente conhece aqui em Santo Tirso, que era um central, que não virava a cara à luta. Paulo Sampaio também. Nós tínhamos ali um grupo muito forte e um grupo de querer, e ficou demonstrado nesses 4 anos que eles, além de serem bons jogadores, eles queriam, e isso é fundamental. Faço agora a mesma pergunta relativamente ao período enquanto jogador. Durante toda a carreira jogou, por exemplo, com o Vermelhinho no Braga, com o Carlos Carvalhal, Barroso, Forbes, com o Rui Manuel, João Mário e Moreira de Sá, que também representaram o Tirsense, com o Pedro Barbosa, Paulo Bento, Nadinga, Nuno Espírito Santo, Dimas, Zaobic, Fernando Mendes, Calado, Cheinho. Jogou com muitos craques. Gostaria de destacar algum colega? Sim, todos esses nomes que agora me foi recordando, eu destaco aqui o Paulo Bento e o Pedro Barbosa, que eu tenho naturalmente uma ligação ainda com eles. O Pedro Barbosa, recordo-me, fazíamos a viagem juntos de Santo Tirso para Guimarães, porque ele é de Rio Tinto, e então fazíamos o ponto de encontro aqui e criámos aqui uma amizade muito grande. Mas todos esses que mencionou, ainda hoje nós somos amigos. A distância às vezes implica de estarmos
num convívio ou noutro, mas recordo-me perfeitamente de todos eles e lembro-me também do Vermelhinho, que tenho que destacar aqui, era um grande homem, aprendi muito com ele, eu estava na altura no início da minha carreira também, foi o meu primeiro clube na Primeira Liga, era importante com esses jogadores com mais experiência. O Vermelhinho foi destacar, tem o Radi também, que jogou comigo nessa altura no Braga, um búlgaro que tinha ido ao Mundial de 86, também grande homem, como pessoa era excelente. E todos esses que mencionou, falta o Braçar, que era na altura, depois foi o treinador dos guarda-redes da Seleção Nacional, com o Scolari. Todos eles mantêm uma ligação. Agora, o Pedro e o Paulo Bento, nós tínhamos uma ligação diferente também, equipávamos lado a lado, convivíamos mais, mas todos eles, eu acho que deixei amigos em todo lado, convivo com eles todos, portanto, todos eles para mim foram importantes. Na altura, quando eu comecei em termos de idade, era importante termos esses jogadores já com alguma experiência para nos transmitir algo ou indicar-nos o caminho que era necessário. E depois também depois por todos esses clubes que eu passei, sendo eu depois o mais velho, transmitindo esses valores a outros jovens jogadores que não mencionou aí, mas que é como bons jogadores, que se calhar o Marco Almeida, que tinha jogado no Sporting, apanhou no Campo Meirense, o Rogério Matias, que atualmente é comentador na Benfica TV, todos eles, depois fui eu transmitindo-lhe aquilo que me ensinaram quando eu era jovem. Portanto, todos eles aqui, eu joguei com grandes jogadores, tive o privilégio de jogar com grandes jogadores, em grandes clubes, como o Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães, o próprio Campo Meirense, onde as pessoas eram excelentes. O Naveiro, que é uma pessoa fantástica, que toma conta, praticamente, toma conta de Campo Maior e dá vida àquela gente toda. Portanto, foi uma carreira em que eu encontrei ali gente muito boa, e que após estes anos todos ainda mantenho ligação com eles e que é bom recordar. Depois de 20 anos a jogar futebol, tem já uma carreira longa também como treinador. Qual seria o próximo desafio que gostaria de ter? Treinar uma equipa com ambições europeias em Portugal? Treinar de novo no estrangeiro? Assim, nós treinadores de futebol, naturalmente queremos sempre o melhor. O melhor é, se calhar, treinar Porto, Benfica e Sporting, não conseguindo, se calhar, treinar uma equipa que lute para a Liga Europa. Não conseguindo isso, naturalmente temos que pegar num clube que nos dê, onde nós possamos fazer um bom trabalho. Agora, sim, estamos abertos a qualquer tipo de projeto. Agora, naturalmente que sim, nós queremos sempre mais e melhor. Nesta altura, se aparecer um clube que lute pelas competições europeias, seria excelente. Embora tenho que lhe dizer que a minha experiência ao longo desta vida foi... Andei muito pelo estrangeiro e isso eu acho que foi uma experiência incrível. Eu estive na Arábia Saudita, onde fica marcado. É uma cultura totalmente diferente. Eu estive a 3 continentes diferentes. E eu gosto porque eu gosto de conhecer gente nova, eu gosto de conhecer a cultura deles e isso permite-nos também crescer em termos pessoais. São experiências de vida que ficam até ao fim. Mas eu gosto, é assim, e poderá haver um projeto para o estrangeiro e não digo que não. Quais os jogadores que mais prazer teve em treinar? Tive vários e nesse aspecto também tive alguma sorte, que apanhei sempre grandes profissionais, mas há aqui um miúdo que eu tenho que destacar, que é o André Horta, que joga atualmente no Braga, um miúdo fantástico, um miúdo que era júnior e no primeiro ano de sénior eu estava a treinar o Vitória de Setúbal, chamei-o à equipa principal, comecei a falar com ele e vi que existia logo ali uma grande personalidade, um indivíduo com uma classe enorme. E ele foi mantendo depois, brincando comigo, foi mantendo uma ligação com ele, porque fui-lhe dizendo aquilo que ele tinha que fazer, com a humildade dele foi aceitando, evoluiu muito e chegou ao Benfica naquela altura. Mas tem também o Palhinha, que ainda hoje manda mensagem a agradecer aquele período em que esteve comigo no Bolonenses, onde também nós temos um trabalho importante que é corrigir o jogador, portanto tentar anular os defeitos que eles têm para eles conseguirem atingir um nível alto. Fico contente também por o Palhinha neste momento também ter atingido a seleção nacional. Tive o Rafa, que está no Benfica, que também subiu a sénior no Feirense,
onde depois também fizemos um trabalho com ele. Ele acaba por ir para Braga, Benfica, é um excelente jogador. O Ruben Semedo, que foi falado daqueles escândalos todos, mas que eu apanhei no Vitória de Setúbal, veio emprestado do Sporting, e que em janeiro o Jesus foi buscá-lo para o Sporting, porque ele fez ali meio ano comigo fantástico, e é um profissional que se calhar as pessoas não têm essa ideia, mas de facto é um miúdo com querer, vontade, raça, que às vezes não se entende o que está por trás, aquilo que passam nas famílias, os amigos que o rodeiam, mas em termos profissionais foi um miúdo fantástico. Daí tive muitos, e esses miúdos têm que os destacar pela humildade, que às vezes as pessoas pensam que eles não têm, mas eles querem muito, e tive muitos deles. Portanto, é sempre um trabalho em que nós tentamos com que todos eles atinjam um patamar diferente, chegar aos grandes clubes e depois naturalmente a seleção. Quando tive alguns que os fiz crescer, mas esse aí tem que os destacar. A época passada assumiu o comando do Vilafranquense, a pré-época correu bem, mas ao fim de 8 jogos a SAD rescindiu o contrato. O que leva uma administração a rescindir o contrato com um treinador com provas dadas no futebol ao fim de apenas 8 jogos? Sim, é uma situação em que eu queria destacar aqui o dono do clube, que é o Rubens, que está no Brasil, é um brasileiro, é um senhor corretíssimo, é uma joia de um homem de sucesso, de negócios, de sucesso mesmo, mas pronto, não estando cá e com a pandemia, delega em outras pessoas e que às vezes não se consegue transmitir. Uma coisa é estarmos presentes e dar ordens, outra coisa é à distância. Isso no futebol nem sempre é o melhor caminho. Agora, naturalmente que o Vilafranquense cometeu ali alguns erros, como vários clubes, mas também não queria falar muito porque eu fui bem tratado. São opções que as pessoas às vezes tomam, umas vezes acertam, outras vezes não, mas queria destacar aqui o Rubens, que é o dono do clube, que é uma pessoa fantástica. Como se define enquanto treinador? Como é o seu estilo de jogo preferido e as dinâmicas que gosta de implementar na equipa? Eu acho que sou um treinador de ataque, eu sempre gostei de jogar, sou um treinador ofensivo, sempre procurei a vitória, eu dizia sempre aos meus jogadores, não é quando se está a perder que se nos vamos lançar para a frente, eu acho que é em 0-0 tentar chegar primeiro ao golo. A estatística no futebol também diz que normalmente quem faz um golo ganha os jogos, porque no futebol é muito difícil ganhar jogos, é muito difícil, é preciso trabalhar muito, e hoje em dia onde as equipas se conhecem, há um conhecimento profundo de todas elas, eu acho que é importante o fator surpresa, e eu acho que sou um treinador ofensivo, gosto das equipas que arriscam, gosto de jogadores atrevidos, sempre como considerei, sempre tive bons resultados, portanto quando temos resultados também acho que o trabalho está a ser bem feito. Já agora, faço novamente a mesma pergunta, mas enquanto jogador, como era o seu estilo de jogo? Como jogador eu fui médio, depois fiz alguns jogos a lateral, portanto andei sempre ali a saltar de lateral para médio. Gostava mais de jogar a médio, mas acabei por fazer mais jogos a lateral, porque os treinadores achavam que era ali onde eu rendia mais. Fez-me também crescer em termos de visão de jogo, jogando no meio campo, jogando a lateral, para treinador, para eu ter esse conhecimento, a minha experiência no lado defensivo e no meio campo, onde normalmente se pensa o jogo, onde se decide o jogo. Portanto, acabei aí por ter também alguma vantagem depois como treinador. Agora, como jogador, era aquilo que eu posso dizer, era que não era um grande jogador, era um jogador muito regular, fiz muitos jogos, era quase sempre titular em todas as equipas, porque nós, treinadores, também precisamos de jogadores assim, que sejam regulares, não só dos Cristiano Ronaldo, naturalmente, que nós queremos ter esses jogadores na equipa, mas precisamos depois de outros jogadores que mantenham um nível regular durante toda a época. E nesse aspecto permitiu-me também, agora era um jogador com raça e querer ganhar, isso esteve sempre presente, e isso se calhar que fez de mim um jogador regular. Quando jogava no Vitória de Guimarães, ainda chegou a coincidir uma época com Quimberto, anterior treinador de Tirsense em 92 e 93. Acompanhou o clube de Santo Tirso na última época. Curiosamente, Quimberto também era defesa de direito quando jogava. O Quimberto eu lembro, e ele aparece depois também miúdo era miúdo, com valor, com talento.
E eu recordo-me que ele depois, eu era lateral, ele fazia as duas posições, lateral direito, lateral esquerdo. Eu joguei algumas vezes a lateral direito, passava para o meio campo, se calhar jogava ele na direita. Recordo-me perfeitamente dele. Como jogador era de facto muito bom jogador. Como treinador, confesso que não acompanhei muito a carreira dele antes de chegar ao Tirsense, embora sei os clubes onde ele passou, mas o trabalho em si, o dia a dia, não posso falar muito. Aqui, e por aquilo que fui ouvindo, ele foi sempre dizendo que era difícil. Os jogadores que transitaram da Distrital para este Campeonato de Portugal foram os mesmos. Acredito que tenha sido uma época difícil, mas pronto, no fundo os objetivos foram cumpridos. Eu penso que o Tirsense se calhar podia ter atingido aqui os 5 primeiros, porque eu acho que no Tirsense tem que existir essa raça, essa mística, o querer. Eu lembro-me quando estava cá, num terreno difícil, sempre com temporais, o relevado nem sempre nas melhores condições, e nós conseguimos ganhar os jogos. Eu acho que o Tirsense tem que voltar novamente a ter essa raça, o querer, porque o Tirsense tem que ser assim, tem que ganhar os jogos assim. Em relação ao Quimberto, eu acho que ele depois, no fundo, analisando o objetivo, não sei se foi totalmente conseguido, porque não sei se era passar pelo menos aos 5 primeiros, mas não descendo 2 equipas, não descendo, eu acho que o trabalho acaba por ser aceitável. O futebol está muito diferente agora comparando com o tempo em que era jogador. Quais são as principais diferenças no seu entender? O Mourinho fala muitas vezes no aspecto das redes sociais e do jogador dá muita importância à imagem. É verdade. Se nós, eu posso comparar isso, dos meus tempos é totalmente diferente, não há dúvida. O jogador agora está muito mais protegido, o jogador tem uma visibilidade diferente, tem todos os meios para conseguir render. O lado negativo é, de facto, as redes sociais, em que a preocupação maior é tirar a foto de um ângulo perfeito, é ter seguidores, e naquela altura era o grupo, era no balneário, era conversarmos, era fazer aquelas palhaçadas dos amigos, era a brincadeira, era mandar um encharcado. Neste momento, isso não existe nos balneários. Eu noto isso como treinador também, e isso é uma grande dificuldade para o treinador, porque os resultados conseguem-se com uma grande união do grupo, sendo forte, e a união consegue-se, que era o que nós, com jantares, com variedíssimas coisas que se pode fazer, que se pode unir o grupo, mas que o jogador hoje em dia não está virado para isso. Está virado para as redes sociais, está virado, aquilo que eu digo, é grandes fotos, é os ângulos mesmo. E eu acho que aqui também as namoradas, eu tive jogadores jovens com 20, 21 anos que, por isso simplesmente, as namoradas já não trabalham. Ou seja, perguntamos qual é a profissão, eu sou mulher de jogador. Qual é a profissão? Mulher de jogador. E isso não lhes traz, não evolui, não vai evoluir como jogador, porque ao lado é preciso sempre alguém que puxe por nós e que diga que o caminho não é esse. E eu noto que, pronto, é mais importante manter umas fotos no Instagram do que propriamente trabalhar ou fazer algo. Pronto, mas é a sociedade onde nós vivemos. Temos que nos adaptar. Não sei se somos nós que estamos errados ou se temos que nos adaptar, e o tempo vai dizer se eles estão certos ou se estão errados, mas que há uma grande diferença, isso não há dúvida. Para finalizar, como vê o desporto em geral e o futebol em particular no concelho de Santo Tirso? Sim, em relação ao Tirsense, que é naturalmente o clube que eu acompanho e que me diz mais, eu sinto-me triste por ver o Tirsense na divisão em que está, porque o Tirsense, e pelas pessoas, porque eu sempre notei que em Santo Tirso, ao contrário de outros clubes onde eu treinei, que existe, as pessoas gostam do Tirsense, as pessoas gostam de futebol, mas querem ver os jogadores correr e lutar e dar algo em troca. E eu acho que perdeu-se um bocadinho aqui a mística do que era o Tirsense, porque nós temos grandes referências aqui em Santo Tirso, grandes jogadores. Eu tive o Sr. Festa como treinador, na altura que eu fui para as camadas jovens do Porto, portanto, e foi internacional, jogou no Mundial de 66. Portanto, nós aqui em Santo Tirso nós temos essas referências, sempre tivemos bons jogadores.
E é uma pena hoje em dia não conseguirmos atingir um patamar diferente, colocar o Tirsense numa divisão que eu acho que poderia estar numa segunda liga. Eu acho que podia-se fazer muito mais e às vezes não é só o dinheiro que está em causa, porque às vezes as pessoas, não há dinheiro, as empresas aqui tiveram, eu sei que isto não era o caminho que nós tínhamos antigamente, o têxtil, como nós todos sabemos, não tem o rumo que tinha há muitos anos atrás. Mas eu acho que quando existe competência, o querer, a vontade e tudo se consegue. E eu acho que é uma pena ver o Tirsense nesta divisão pelas pessoas de Santirce, porque eu sei que elas gostam de futebol. O Aves, que pertence aqui e que acompanhei, e que foi o caso que aconteceu com eles, que é difícil de perceber, mas no contexto em que estamos hoje em dia e com as SADs e vindo dos estrangeiros, nunca sabemos o que é que pode acontecer. No caso do Aves, deu para o torto. É uma pena, porque é um clube que atinge uma final da Taça de Portugal, acaba por a ganhar. E todos os outros clubes à volta, que se calhar que pouca gente conhece, não acompanho, vou de vez em quando, ouço uma notícia também. Mas estes dois clubes que são os principais aqui do nosso concelho, eu acho que principalmente o Tirsense, para mim, é uma grande mágoa ver o clube onde está. Então, mais uma vez agradecemos então a disponibilidade para a entrevista e desejamos todo sucesso para a sua carreira. Eu é que agradeço, sempre ao dispor. Obrigada. Obrigado.